Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é mais um Contando História, né? O Contando História dessa semana. E é uma continuação direta do Contando História da semana passada, né? Que foi o espetacular Homem-Aranha Retorno às Origens, né? Que é dividido em parte 1 e parte 2. E essa aqui é a parte 2, a parte final. Pra gente terminar essa história que terminou numa bagunça total, né? Onde a gente viu ali um Homem-Aranha e um Peter Parker completamente diferentes, né? Duas versões de Peter Parker. Que é isso? O que aconteceu? E no vídeo de hoje é a parte final pra gente terminar essa história. Eu explicar tudo direitinho pra vocês, galera. Então, vamos começar o Contando História dessa semana. O espetacular Homem-Aranha Retorno às Origens, parte final, galera. Bom, vamos começar justamente recapitulando o que aconteceu ali no final da parte 1, né? Onde o Peter tava lutando ali dentro da faculdade do Empire State, dentro do laboratório, contra os mercenários, né? O treinador e o Formiga Negra, que estavam tentando roubar, né, o acelerador de isótopos de genoma do Dr. Connors, que estava no laboratório, né? Essa grande máquina. E aí, durante a luta ali, o Peter, ele acaba encontrando, né, um Homem-Aranha. E o Homem-Aranha acaba encontrando um Peter Parker dentro do laboratório. Eles acabam se encontrando, né? E bom, é um clone ali, aquele clone do Dr. Octopus? Não tem nada disso, galera. Bom, foi completamente explicado o que aconteceu. Bom, basicamente, no meio da luta ali do Homem-Aranha contra o treinador e o Formiga Negra, o Homem-Aranha acabou sendo jogado ali para frente ali do acelerador de isótopos de genoma, daquele aparelho ali que replicava DNAs do Dr. Connors no laboratório, né? E ao ele aparecer na frente ali da máquina no meio da luta, meio que foi clonado mesmo, né? Criou-se um clone dele mesmo. E agora tem dois Peter Parkers, né? Mas não é tão simples quanto a gente imagina, galera. Porque apesar disso tudo, muitas mudanças ocorreram, cara. Mas, de início, o Peter até concorda. O Peter até gosta. E antes da gente falar um pouquinho disso, só pra abrir um parêntese pra vocês, né? O que aconteceu ali com o treinador e o Formiga Negra no final da história, né? Eles foram presos, obviamente, né? Depois de lutar ali com o Homem-Aranha, eles foram presos, mas saíram bem rapidamente, tá? É revelado pra gente também nessa parte final que eles foram contratados pra roubar o acelerador de genoma do Connors pelo Kraven o Caçador. Eles foram contratados pelo próprio Kraven, cara. E isso vai encaretar em outra história pro futuro, mas que não tem muita ligação ainda com o Retorno às Origens, tá? É parte de outra história, então não vou entrar em parâmetro nisso aqui, tá? Só pra abrir esse parênteses do que aconteceu com os dois. Foram presos, conseguiram fugir e foi revelado pra gente que quem contratou eles para roubar isso foi o Kraven, né? Bom, voltando agora pra cá. De início, o Peter achou que era genial essa ideia de criar um clone, até porque, como foi falado pra vocês na parte 1, né? É um retorno às origens. O Peter perdeu tudo novamente. Ele tava morando de aluguel, a Tia May não queria mais saber dele, perdeu o doutorado, perdeu o currículo, foi demitido, não tinha mais nada pra fazer, né? E de início, como eu falei, o Peter achou isso muito bom, esse clone dele, porque ele pode viver a vida de Peter Parker enquanto o Homem-Aranha vive a vida de Homem-Aranha. E de início é assim que funciona. Peter tá vivendo a sua vida de Peter Parker enquanto o seu clone tá vivendo a vida de Homem-Aranha. Mas não é tão simples assim. Em uma das aventuras que esse Homem-Aranha, né? Eu vou lidar com Peter Parker e Homem-Aranha, levando em conta que Homem-Aranha foi o clone que a máquina criou e Peter Parker é o Peter original, tá, galera? Só pra vocês entenderem quando eu for falando da história, né? E bom, o Homem-Aranha, nessas aventuras aí que ele tava fazendo, ele acabou lutando ali no meio da cidade com um robô, né? Um sentinela, o Tri-Sentinela, que é um super robô sentinela, que inclusive a gente viu recentemente na animação de X-Men 97, tá, galera? E bom, ele tava lutando ali com o Tri-Sentinela na cidade de Nova York e tudo mais, conseguiu hackear o robô e meio que tomou o robô pra posse dele, tá? Mas o Homem-Aranha, ele tá muito irresponsável, ele tá com uma responsabilidade absurda, porque ele não tem as lembranças do Peter Parker, ele é um clone, o Homem-Aranha é só o Homem-Aranha sem responsabilidades, só com poderes, e isso é um ponto muito importante, porque ele tá destruindo a cidade com esse Tri-Sentinela que ele tomou pra si, né, após lutar ali na cidade, e ele tá destruindo tudo, não tá ligando pra nada, não ajuda mais as pessoas, ele foge de situações pra não poder morrer em uma luta, por exemplo, porque ele só tem poderes e não responsabilidades. E isso é um ponto muito interessante. Antes da gente voltar nisso, vale ressaltar que esse Tri-Sentinela
é uma construção de um vilão ali do Homem-Aranha, né, que é o mestre dos robôs. E vai ser muito interessante a gente ver isso, porque no meio da história ele vai ficar completamente puto que o Homem-Aranha conseguiu hackear o Tri-Sentinela dele, e ele vai querer outros Tri-Sentinelas, ele vai querer vingança contra o Homem-Aranha, tá? E nisso aí, querendo vingança, ele sabe que ele não tem muito poder pra isso. E ele até se questiona, né, da sua inteligência e tudo mais durante a história, e ele fecha pacto com uma entidade muito poderosa. A mesma entidade que entrou na cabeça do Mistério lá no julgamento na parte 1 da história de Retorno às Origens, que eu contei pra vocês semana passada. Essa mesma entidade que entrou na mente do Mistério enquanto ele estava sendo julgado, é a mesma entidade que o Mestre dos Robôs acaba fazendo um pacto nessa história para ele poder ter outros Tri-Sentinelas e fazer vingança contra o Homem-Aranha. E já já ele vai vir com essa vingança, tá? Mas vamos voltar agora em Peter contra o Homem-Aranha, né? Bom, como eu falei, o Homem-Aranha é um clone e ele não tem nenhuma responsabilidade do Peter Parker. Ele só tem os poderes do Peter Parker, enquanto o Peter Parker só tem as responsabilidades. No meio dessa confusão que foi ali durante a luta ali que a máquina fez, o Peter Parker original não tem mais poderes nenhum. Ele até fala que não liga muito pra isso, porque ele já perdeu poderes algumas vezes, então isso não seria um problema. Mas ele perdeu totalmente os poderes, não tem mais força nenhuma praticamente, ele é o garoto Peter Parker novamente. Como eu falei, de início ele tava gostando, né? Ele poderia retornar pra sua faculdade, poderia ter um doutorado de verdade, ter um emprego, ter novamente a Tia May ao seu lado, a Mary Jane, né? Mary Jane ele já tem, mas ele ter uma vida normal enquanto o clone dele vivia sendo o Homem-Aranha com os poderes, enquanto ele não tinha nada, né? Mas isso é um problema muito maior, galera, muito maior, porque além do Homem-Aranha tá queimando a reputação do Homem-Aranha, né? Não tendo responsabilidade nenhuma, o Peter precisa também dos poderes. E ele acaba conversando ali com o Connors no laboratório, né? Sobre justamente a máquina de isótopos. Até porque o Connors estava explicando pra ele, né? Mostrando ali algumas cobaias feitas ali com ratinhos e tudo mais, né? Em cativeiro, fazendo as cobaias ali do isótopo de genomas, onde também teve um clone ali de cobaias de ratinhos e que um ratinho tem as habilidades de inteligência do outro, enquanto o outro não tem. Mas o outro tem outras habilidades que o outro ratinho também não tem. Então, justamente o que a gente estava vendo, né, com o Peter Parker e o Homem-Aranha. Um tinha poderes e o outro responsabilidades, enquanto um não tinha poderes e o outro não tinha responsabilidades. Ou seja, na prática, as cobaias deram certo. E os testes humanos ainda não tinham começado. Não oficialmente, né? Aconteceu sem querer ali com o Peter no meio da luta contra o treinador. Mas um ponto muito interessante agora. Os ratinhos acabam morrendo. Sim, as cobaias do Connors acabam morrendo no laboratório. Porque uma não consegue viver sem as coisas da outra. E isso aqui é um ponto muito importante, porque o Peter fica preocupado. Ele fica preocupado dele não ter os seus poderes e ele acaba morrendo sem seus poderes. E já o Homem-Aranha, clone, né, também nem se preocupa com isso, porque ele não sabe de nada disso. Mas também é preocupante para ele, porque ele não tem as responsabilidades e isso pode acabar matando o Homem-Aranha, entende? E essa é a questão aqui. Então o Peter Parker, né, o original, vai até conversar com o Homem-Aranha sem as responsabilidades para tentar moldar isso, para tentar fazer um acordo nisso, para os dois tentarem fazer novamente ali os experimentos reversos na máquina de isótopo de genomas, para, sei lá, juntar os dois novamente e voltar a ser o Homem-Aranha e Peter Parker juntos, não essas personalidades separadas, né? Mas obviamente o Homem-Aranha sem responsabilidade caga pro Peter Parker e não quer saber, de mais nada, entende? Até que o Peter teve uma ideia genial, galera, genial. Lembra que eu falei com vocês lá na parte 1 que daquele vilão bumerangue, né? Que inclusive pagou ali o aluguel pra morar junto com o Randy e o Peter dentro do apartamento deles ali de aluguel? Então, o Peter precisava roubar a máquina de isótopos de alguma forma. Até porque o Connors fechou a máquina de isótopo e trancou ela em 7 chaves, já que ela não tinha dado certo com as cobaias. Então ele não precisaria mais testar essas coisas. Ele estava inclusive muito triste com isso. E o Peter precisava roubar essa máquina de alguma forma, para tentar fazer ali o efeito reverso nos dois, né? Mas ele não tem poderes, então não tem como ele roubar a máquina dentro do laboratório do Connors. E é aí que ele pensa além, e muito bom. Ele acaba meio que chamando de forma muito indireta o Boomerang pra roubar pra ele a máquina, já que o Boomerang mora de aluguel lá com ele, na mesma casa que ele, e é um vilão, né, que inclusive na parte 1 tava roubando coisas do museu. Por que não
Por que não? O Peter, apesar de não ter poderes, ainda é inteligente. Então, sim, o Boomerang consegue roubar a máquina ali de isótopos de genoma para o Peter, e o Peter acaba tentando ali juntar novamente ele com o Homem-Aranha sem o Homem-Aranha querer mesmo, né? Fazendo o Homem-Aranha se juntar a ele à força. Mas não é que é tarde demais. Mas, sim, o Peter quase morre fazendo isso. Por que o Peter quase morreu fazendo isso? Como assim? Não tem explicação pra isso? Tem explicação pra isso sim. Até porque, quando o Peter pega a máquina de isótopos de genoma que o Boomerang roubou, ele leva ela até o Homem-Aranha pra tentar juntar os dois novamente, né? Mas, quando ele vai tentar fazer isso, o Mestre dos Robôs, com o pacto que ele fez com a entidade que eu falei pra vocês, ele volta com vários Tri-Sentinelas. Ele não queria vingança com que o Homem-Aranha roubou o Tri-Sentinela dele, então ele volta com vários Tri-Sentinelas pra tentar matar o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha foge. Como eu falei pra vocês, o Homem-Aranha não tem nem a responsabilidade de tentar se sacrificar pela cidade. Muitas pessoas estão morrendo nisso tudo. São Tri-Sentinelas super fortes. Que vocês virem X-Men 97 como que eles são fortes. Atacando Nova York, galera. E o Peter Parker, original, ele tem que salvar o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha ia morrer. Um Tri-Sentinela tá prestes a atacar o Homem-Aranha e o Peter pula na frente do ataque. Por isso que ele quase morre, ele tava no leito de morte, galera. Pra você ter noção, o Homem-Aranha zombou. O Homem-Aranha clone no caso, né? Zombou da morte do tio Ben. E enquanto o Peter tava quase morrendo, ele até fala pro Homem-Aranha, né? Bom, eu vou tentar fazer o que eu posso pra você se tornar um herói. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele fala a icônica frase do tio Ben para o Homem-Aranha clone, achando que, porra, ele vai morrer, né? E mesmo assim, se ele morresse, na teoria, né, como foi com as cobaias, o Homem-Aranha também morreria porque precisa do Peter Parker, né, galera? E assim como o Peter também precisava do Homem-Aranha nesse momento. E foi isso que aconteceu. O Homem-Aranha, sem querer, ele atira a teia para tentar fugir ali do local e deixar o Peter morrendo e fugir dos Tri-Sentinelas. Ele acaba nessa puxada de teia puxando o isótopo, a máquina de isótopo que estava no telhado, e ela acaba caindo sobre os dois. E com isso, né, juntando os dois novamente, graças a Deus, Peter Parker e Homem-Aranha são de novo a mesma pessoa. Acaba essa história aí de clone, todo mundo dividido, acaba essa história, tá tudo certo. Os dois conseguiram voltar para o mesmo corpo, Peter Parker e Homem-Aranha são uma pessoa só novamente, galera. Mas não é tão fácil assim, ainda tinha os Tri-Sentinelas para ele derrotar ali, né, em Nova York. E bom, ele acaba levando os Tri-Sentinelas todos para a Fundação Vida, que foi a fundação, inclusive, responsável por construir os Tri-Sentinelas junto com o Mestre dos Robôs, né? Acaba levando todos ali para aquela Fundação Vida, a antiga Fundação Vida, que inclusive estava em pedaços, né? Já estava muito abandonada o prédio, e ele não entende muito bem porque que os Tri-Sentinelas foram até lá. Ele estava também meio que rastreando os Tri-Sentinelas, e os robôs acabam se destruindo. Mas antes deles se destruírem, eles acabam falando: adivinhe meu nome. Essa frase, uma frase muito estranha, né? Adivinhe meu nome. E eles ficaram repetindo isso toda hora. E o que isso queria se dizer, né? Obviamente, pra gente que tá lendo, a gente sabe que eles estão querendo dizer sobre a entidade dos Mestres dos Robôs, até porque nesse pacto que o Mestre dos Robôs fez com a entidade pra ter a vingança ali do Homem-Aranha, a entidade acabou matando o Mestre dos Robôs. Esse demônio acabou matando o Mestre dos Robôs de vez. Ele que já foi morto várias vezes nos quadrinhos, né? E por isso que ele tinha inclusive um corpo robótico ali, só com a cabeça original, e acaba morrendo de vez agora por esse demônio que ele fez o pacto. E bom, o demônio agora quer atacar de vez o Homem-Aranha. Se ele conseguiu chegar um pouquinho perto, lá na parte 1, entrando na mente do mistério, e agora na parte 2, fazendo esse pacto com o Mestre dos Robôs e matando ele tá cada vez mais perto do Homem-Aranha. E isso vai se desenrolar em histórias futuras, tá? Por enquanto, Retorno às Origens final acaba, e acaba justamente com os Peter Parker e o Homem-Aranha se juntando novamente ao mesmo corpo, galera. E bom, Peter termina a história um pouco encucado com por que os robôs, né, se destruíram e ficaram falando adivinhe meu nome. Mas, como eu falei, isso aí é papo pra outras histórias aí futuras, né? Bom, comenta aí o que vocês acharam dessa história Retorno às Origens, qual vocês preferiram, a parte 1 ou a parte final, qual que vocês mais gostaram. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!